Terminamos o mês de maio, o mês da família. Semana passada eu tinha também programado a falar sobre o Espírito Santo, porque já tinha passado a data do Pentecoste, mas não queríamos perder a mensagem. Falei com o presbítero Marcelo, e assim ele fez prontamente, glória a Deus por isso. Temos, da calendário da igreja, nós estamos caminhando. E esse mês, a partir do próximo domingo, nós vamos caminhar no tempo dos nossos dias do futebol. Então, a partir do próximo domingo, teremos um novo cenário aqui na frente. Hoje já, por conta do Tiago, já colocou uma bateria ali, que o menino está animado. Mas teremos algo maior aqui depois. Teremos aí uns 3 domingos onde falaremos o que a fé tem a ver com futebol. O povo gosta de fazer uma fezinha, né? Futebol e fé tem tudo a ver, cada um do seu jeito. Mas tem algumas relações. E nós vamos tirar alguns princípios de vida para nós, através desse tema da Copa, até porque domingo que vem, quando nós estivermos aqui novamente, o Brasil já vai ter jogado seu primeiro jogo, né? Então, vai ser o primeiro dia de jogo do Brasil, próximo domingo, né? Vamos entrar nesse clima que eu gosto muito, de preferência se ganhar, né? De preferência se ganhar. Enquanto esse tema não chega, só trazendo aos irmãos aqui o conhecimento, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Hoje é dia ministrarmos a ceia do Senhor, recebermos esta bênção do nosso Pai. Quero fazer hoje porque, mesmo no nosso costume da igreja, no primeiro domingo, mas eu me ausentei domingo passado, então estamos trazendo esse tema hoje, da ceia do Senhor. E eu quero não só ter a graça de Deus de participar da ceia, mas hoje esse será o nosso tema. O tema lições, aprendizados. O que a gente aprende com esse momento? Será que esse momento da ceia é um momento que você vem comer e beber? Um momento que você vem se alimentar? Se você pensa assim, está no lugar errado, porque o pão é tão pequenininho que a gente serve. Na igreja católica tem uma hóstia tão fininha que não alimenta ninguém, não. Se você pensar em termos de alimento físico, você está no lugar errado. Certo é de ir numa bela churrascaria, e que nem eu vai na churrascaria e só come salada. O que nós podemos aprender e refletir sobre a mesa do Senhor, também assim chamada? Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Evangelho de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia
quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Verso 12, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Lições aprendizado da ceia, né? O Senhor está aqui nesse grande momento em que Ele está a ceiar, a partir o pão, a sentar com os discípulos, dar algumas suas últimas instruções, dar as suas últimas orientações e palavras que glorificamos a Deus por tê-las hoje. Na última ceia, Jesus nos deixa algumas lições maravilhosas do serviço, do perdão, da fé, da esperança e da unidade. O Senhor Jesus ensina falando e ensina fazendo. Um desafio para todos nós, líderes e pais. Ensinar falando e ensinar fazendo. Jesus ensinava todo o tempo, discursando, falando na montanha para uma multidão, mas ensinava nos seus gestos, ensinava na sua firmeza, nas suas caminhadas, nos seus propósitos, nos ensinou quando chorou, nos ensinou quando sofreu, nos ensinou a quando, todos os momentos, né? Ensinou calado, ensinou na cruz, perdoando os malfeitores. O Senhor Jesus nos ensinou sempre. E aqui no verso 1 temos o primeiro ensino de Jesus na cena pascual. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeira lição, a lição do perdão. Jesus já estava preparando o caminho da cruz. Tanto é que na ceia ele está falando da sua própria morte, este é meu corpo, este é meu sangue, que é dado por vós. Ele já está anunciando a cruz, já está anunciando a ressurreição, ele já está preparando o caminho, e ele já está dizendo que tudo isso é feito por amor. O texto é muito explícito, tendo amado os seus que estavam no mundo. Estar no mundo, não só no mundo físico, como no mundo de pecado. Esse povo que estava perdido no mundo. Estava no mundo terreno, no mundo do pecado. Mas Jesus veio e amou este mundo pecador, e amou eu e você. Amou até o fim. O fim dele, né? Ele amou até o fim dos seus dias, amar até o último instante, amar até mesmo nas traições, na hora em que o abandonaram, amou na hora de ser açoitado, fazendo tudo isso por amor, perdoar. Pedro, nos perdoar, porque ele foi por lá, não foi por causa do pecado do Judas, nem do Pedro, ele foi lá por causa de todos nós. Pastor, como assim? Nós não éramos nascidos naquela época.
Mas, se você pensar isso, quer dizer que Jesus tem que morrer hoje de novo por causa do seu pecado de ontem. Jesus morreu uma única vez pelo pecado de toda a humanidade. É um ato único, poderoso e com efeito eterno. Então Jesus nos perdoou e Ele já está nos avisando nesse texto. Ele oferece o perdão de Deus e a reconciliação eterna para todos aqueles que participam dele dessa mesa. Ele está oferecendo o seu perdão para todos. Todos são convidados a fazer parte da mesa da ceia da reconciliação. A ceia é como se ela tivesse alguns nomes, alguns apelidos. Ceia, mesa do Senhor, ceia, mesa da comunhão, da Eucaristia, que é comunhão também, né? Então ela recebe principalmente a mesa da reconciliação. Comer na mesa, às vezes a mesa é lugar de se fazer as pazes, né? Quer convidar alguém para fazer as pazes? Vamos comer um negocinho junto. É a mesa da reconciliação. E Jesus nos reconciliou na morte e no sangue, explícitos e descritos no partir do pão e do vinho. Ele falou, eu estou fazendo isso por amor. Eu sei que vocês são pecadores. E o tema vermelho nos ajuda nisso. Olhar o sangue de Jesus que é derramado por nós. Interessante que em termos de cor, né? É o transparente da água, a pureza da água que purifica a roupa. Mas com Jesus é diferente, é o sangue, é o vermelho. É o vermelho que nos purifica. É o sangue, né, que nos purifica. O perdão é o ato de passar o sangue dele pelo poder da fé que nos purifica. E isso é o ato de amor. Ele dar a sua vida por nós. A ceia é um ato de amor. Como assim, pastor? A gente vê comer um pedacinho de pão? Não, gente, isso é só o simbólico de um amor que é derramado lá na cruz por nós. O ato de perdoar os pecados lá 2000 anos atrás, que tem um efeito até hoje de amor. O amor dele nos atinge e nos conduz perdoados por toda a eternidade. Primeira lição é a lição do perdão. Jesus nos perdoou e nos perdoa, simbolizados no pão e no cálice. A segunda lição é a lição do serviço. Verso 4 em diante, ele então tira parte da sua cinta, né, do que estava ali cingindo, e começa a limpar os pés e lavar os pés dos discípulos. Jesus cinge uma toalha e serve os seus discípulos, e na ceia do Senhor ele mostra que viver o Evangelho é servir e não ser servido. A ceia nos ensina que é o momento de receber o amor perdoador de Jesus. E esse amor perdoador de Jesus, ele faz nos servindo. E eu fico admirado com o ato de Cristo, porque ele é rei, é Deus, é Pai, é Senhor, é Salvador. E é ele quem nos serve, é ele quem lava os pés dos discípulos. Não é à toa que os discípulos ficam admirados. Hã? O quê? O Senhor vai lavar meus pés? Não, está errado, é eu que tenho que lavar o seu. O Senhor que é nosso Deus, nosso Pai, nosso Mestre, é o discípulo que lava o pé do Mestre. Ele falou, não. Se eu não lavar os seus, vocês não têm parte comigo. Calma aí, deixa eu te mostrar como é que faz. Nós estamos num mundo invertido, em que o maior humilha o menor, ou em que o maior de classe social ou de condição econômica humilha o menos favorecido. Se a gente ir para o campo da política, a gente vê que o melhor politicamente, economicamente, com uma autoridade, usa
a classe menos favorecida para puxar os seus votinhos. Mas não é aquele que serve o menos favorecido, é o que se usa. A Bíblia fala terrivelmente em Isaías contra os pastores, em vez de pastorear, sugam das ovelhas, se beneficiam delas. Assim deve ser para os nossos governantes e para todos nós. A ceia é aquele onde que todos nós comemos igual. Não há um pedaço maior ou menor para alguém, mas todos nós partilhamos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, comungamos da mesma fonte. E qual é a fonte? O amor perdoador de Jesus. Diante de Jesus, todos nós somos iguais, não há ninguém maior que ninguém. Mas, ainda se pensarmos em algum escalonamento de autoridade, alguma pirâmide social, Deus ainda exige daqueles que têm algo a mais, que saibam servir os que têm menos. O nosso mundo é invertido. Quantas pessoas humilham um frentista de posto, um garçom, uma garçonete? Nossa, isso me dói no coração. Como se as pessoas estivessem servindo aquele entronizado rei na mesa, pagando a conta. Ai, como isso me deixa enfurecido. Né? Eu já servi muita mesa, já trabalhei com lanchonete. Servia com tanto prazer, alegria. Eu me sentia bem servindo as pessoas. E me chateava quando alguém abusava. Usava de palavras assim, como que se a gente fosse um empregado, um serviçal, e era humilhado por aquele serviço. Terrível, doía no meu coração. Mas o melhor da vida, Jesus está dizendo, é servir. E não ser servido. A honra está em quem serve e não em quem está sendo servido. Porque quem serve está servindo como se estivesse fazendo para Deus. E eu gosto sempre de me remeter ao texto de Jesus com Pedro: tu me amas, pastorei as minhas ovelhas. Quem ama a Deus e diz amar a Deus, tem um coração de servir o próximo sempre. Só que para servir o próximo, vamos caminhar para a terceira lição, que é a lição da humildade. Pessoas arrogantes não conseguem servir o próximo, porque se sentem humilhados nessa humilhação humana. Às vezes, as mulheres não conseguem compreender o texto do ensino bíblico sobre submissão, porque elas se sentem humilhadas, ou às vezes o marido mesmo humilha, e não entende o que é humildade, e confunde com humilhação. Enquanto um quer ser humilde, o outro quer humilhar, isso vira uma bagunça. E aí muitas vezes as mulheres, marido, talvez você não tenha uma mulher submissa, porque você não dá o exemplo de humildade. Como você quer uma mulher submissa se você também não sabe se humilhar? Você trata a sua mulher como aquele cliente arrogante que trata o atendente. É aquela que tem que servir na minha mesa. A gente sabe que outros tempos e outras culturas, mas quando eu olho alguns irmãos de mais idade, alguns de outras épocas, outra costura, eu vou falar isso, tá? Eu vou falar agora de mim, eu, pastor Leandro. Eu não acho nada bonito e elegante quando o marido exige que a mulher fala, serve o meu prato. Eu, pastor Leandro, não gosto disso, eu acho isso de uma altivez terrível. Se a esposa faz isso voluntariamente com amor e carinho, então ela está servindo por amor. Amém. Agora, quando é um manda-chuva, manda que a mulher, ela que tem que me servir. Por que ela tem que me servir? Se ela o fizer com amor e carinho, amém. É humilhar-se, é doar-se, é servir. Glória a Deus por esta esposa. Mas quando isso vem do marido arrogante, mandão, chefão, e humilha a esposa, irmão, isso não é de Deus não.
mais precisamente seducão. Não é aquele que ama a esposa, é aquele que está usurpando e humilhando a esposa. Se ela quiser fazer assim por amor, receba com carinho e a elogie por isso. A lição da humildade tem a ver com serviço, porque quem não se humilha, não serve. Quem tem medo de ser até mesmo humilhado, trava e deixa de servir. Melhor ser humilhado do que humilhar. Quarta lição, a lição da coragem, no verso 17 a 20. Ah, irmão, tem hora que eu vejo que ser cristão é coisa de gente corajosa. Verso 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não fala a respeito de todos, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que me come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Uma lição de coragem. A ceia nos prepara para enfrentar as traições da vida. E essa cena é muito interessante. Nós temos um costume no nosso Brasil, de quando vai ter um aniversário, você parte o bolinho, aí você pega aquele primeiro pedaço e a gente ensina até as nossas crianças, né? Para quem vai ser o primeiro pedacinho do bolo? Para quem vai dar? Quando é criança, o papai e a mamãe já ficam esperando o primeiro pedacinho, né? A gente quer o primeiro pedaço. Se o filho da gente entrega para um amiguinho, nós morremos de ciúme. Quero o amigo. Mas na nossa cultura, a gente entende que o primeiro pedaço é um pedaço de homenagem, de gratidão, de reconhecimento a essa pessoa. E isso talvez tenha vindo, não sei, desse tempo de Jesus, em que o anfitrião partia o pão e dava para uma pessoa em que ele queria homenagear, agradecer, um momento de gratidão, de respeito. Gente, vamos voltar ao texto e ver que Jesus fala que um de vocês há de me trair, e Jesus fala, quem? E os discípulos falam, quem, Jesus? Jesus fala, aquele com quem eu partir o pedaço do bocado. E entrega um pedaço do pão para Judas. Jesus homenageando. Jesus dando aquela ceia e fala, você recebe o meu amor, o meu carinho, eu quero te prestigiar nesta noite. E naquele momento, o maligno toma conta de Judas, ele sai da cena, e aí vem o texto, aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar, e já saiu. Levantar o calcanhar é sair mesmo andando. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Jesus já estava dizendo tudo, profetizando a sua morte, a sua ressurreição e até mesmo a traição que ele haveria de receber. Com isso, Jesus estava lançando mão do amor para poder enfrentar a traição de Judas. Coragem para enfrentar as traições, as dificuldades. Como é fácil viver na bonança, na alegria. Como é fácil viver e fazer parte de um time que só ganha. É fácil fazer parte do Real Madrid, time que só ganha, ganha tudo. Quero ver você fazer parte do time do Ibis, né? Diz que é o pior time do mundo, né? Time que nunca ganhou um jogo na vida. O Ibis, lá do Nordeste brasileiro, né? Não é? Irmãos, fazer parte de uma coisa boa é fácil. O difícil é enfrentar as agonias da vida, as dificuldades, a falta de dinheiro, o desemprego, a dor, a enfermidade, a morte. E aí nós precisamos ter coragem para dizer, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. E Ele está comigo, Ele é meu Deus, meu Pai, meu Consolador. Meu filho, mas como que você crê em Deus? Só ser desempregado, só ser doente. Lembremos de Jó. Não se afastou do Senhor, mesmo onde tudo estava perdido. Filhos, propriedade, saúde. Deus só não lhe tirou a esposa
e a própria vida. E Ele estamos aqui. Mais uma lição, a lição da fé. Só recapitulando, irmãos. A ceia nos ensina a lição do perdão, de perdoar. E perdoar é quem nos ofendeu, quem fez algo contra nós. Perdoar, mas também servir, dar o exemplo, ensinar por atos e por palavra, mas especialmente por atos. A lição da humildade, se não tiver humildade, até mesmo não consegue servir. A lição da coragem de enfrentar as traições, as angústias, as dificuldades da vida. A ceia também nos ensina uma lição de fé, verso 31 e 32, que não lemos no início da nossa leitura, vamos ler agora. 31 diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Deus é glorificado através do Filho, e ele já estava predizendo a sua ressurreição e o seu entronizado, voltar aos céus, na presença de Deus Pai, Filho do homem, Deus foi glorificado nele. Deus cumpriu sua missão, e ele está dizendo isso, Deus será glorificado através do Filho, e o Filho no Pai. Jesus desafia a prática da fé na palavra. Tomar o cálice do sacrifício estava relacionado à esperança da glorificação que seria consumado na ressurreição. Isso pode ser resumido numa frase de Spurgeon que diz: o fogo do nosso fervor deve arder no centro vital da fé, nas verdades que pregamos e na fé, no poder que elas têm de abençoar a humanidade, quando o Espírito as aplica ao coração. O fogo do nosso fervor deve arder no centro vital da fé. Fogo no ardor do coração nos move a agir, a ir em frente. Sempre a gente lembra então do texto de Tiago, fé e obras. Tem muita gente que fala da sua fé. Tem muita gente que fala que tem Jesus no coração. Tem? Então quero ver. É igual a gente brinca, né? Estamos entrando no tempo da Copa. Você é bom de futebol? Sou bom. Então, bate balãozinho aí. Quanto você bate? Mostra para mim que você é bom no futebol. Ah, você é bom no futebol mesmo? É, então, vamos jogar aí uma pelada aí, vamos jogar um futebolzinho aí na rua, na esquina, no campinho. Mostra que você é bom. Não basta falar. Bom de gogó, né? Gabriel, você joga mesmo? Não. Nós tinha que mostrar. Se falasse que sim, tem que mostrar. Tem que provar. Então, minha gente, não basta falar. Falar não ganha campeonato, não é isso? Falar nós somos bons, nós vamos entrar lá, nós vamos arrebentar esse time. Eu quero ver, vamos ver. O jogo se decide nas 4 linhas. Ó, grandes filosofias do futebol. Então, tem que mostrar que esse negócio é bom mesmo. Então, não basta dizer que você é crente, que você crê em Jesus, que você serve a Deus. Cadê os frutos? Fé sem obra é morta. Obra sem fé é religiosidade vazia, é vã. Tem que caminhar as duas juntas. A celebração da ceia é a liturgia da pregação do Evangelho, é uma convocação à fé. Nós temos que praticar a nossa fé através da ceia, e a ceia nos motivar a uma vida de amor, de serviço. A ceia não é só para a gente viver uma catarse assim, emocional, uma fé, um remember lá de Jesus Cristo na cruz. Não é para essas coisas, não, mas não é para recapitular a história da salvação, não, que isso. É para que isso daqui, que foi mentalizado, captado na mente e no coração, nos mova a uma vida de servir, uma vida de perdão, uma vida de reconciliação, uma vida de fé ainda maior,
E, por fim, uma lição que aprendemos que é a lição da unidade. A ceia nos desafia a unidade baseada no amor. Esse amor que vimos Jesus praticar lavando os pés dos discípulos. Só o testemunho prático do amor de Deus pode gerar a unidade no Evangelho. Não basta uma igreja cantar a unidade, cantar cânticos de comunhão, se está se cutucando. Unidade não é conseguida através de denominação ou grandes mobilizações. Vamos fazer um evento de comunhão. Um evento é bom, é legal. São oportunidades de pôr em prática a comunhão. Mas os eventos não produzem a comunhão íntima. O evento só vai externar aquilo que a gente já vive de comunhão. Muitas vezes nos reunimos e a comunhão fica nos grupinhos. O intercâmbio quase não existe. Nós precisamos viver a comunhão, querer estar com o irmão, querer abraçar e orar e chorar junto com aquele outro irmão. A unidade é afirmada por meio do reflexo do testemunho do Evangelho em nossas vidas. Temos que viver o Evangelho na prática. Verso 35 nos afirma: nisto conhecereis que sois meus discípulos. O mundo vai perceber, eu gosto muito desse verso, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus quando nós vivermos em comunhão. Nós, povo protestante evangélico, sofremos muitas críticas e com dura verdade. A grande divisão e multiplicação de muitas igrejas prova a desunião e não a união. Quantas das nossas igrejas, e falando aqui do nosso terreno Tupi Paulista, as igrejas que foram geradas em nossa cidade são frutos de uma igreja que se multiplicou, cresceu e não cabia nas quatro paredes, então agora vamos montar uma outra ali e multiplicar essa igreja. Ou é feito igrejas frutos de brigas, contendas e divisões. As igrejas novas que você viu ultimamente em Tupi Paulista é fruto da multiplicação do Evangelho ou da vergonha do Evangelho? Tem coisa que devia começar bem para terminar bem, mas tem coisa que nem começa bem e nem termina bem. A unidade do corpo de Cristo. Só recapitulando, a ceia nos leva a uma lição do perdão, do amor de Deus por nós e assim pelo próximo. A lição do serviço e junto com a humildade. A lição da coragem de enfrentar as dificuldades da vida, até mesmo as traições. A lição da fé, de caminharmos numa fé prática, vivencial. Jesus não tinha só teoria, ele tinha, aliás, muito mais prática. A teoria ficou pelo apóstolo Paulo fazer. Jesus não teologizou nada. Ele só viveu e ensinou, só partiu o pão, multiplicou o pão e morreu em nosso lugar. E por fim, a igreja tem a incumbência de viver a ceia como fruto eucarístico da comunidade, da unidade. Senão, nós vamos envergonhar o Evangelho e a igreja do Senhor Jesus. Uma unidade com as outras igrejas e uma unidade interna na nossa própria igreja. Para concluir, eu reflito. E vamos pensar nisso. Irmãos, todos nós somos convidados à mesa. Todos nós somos convidados. Uma autocrítica aí, né? A nossa igreja presbiteriana independente, que ela não abre esse momento para todos. Uma crítica, mas há uma observação a ser feita positiva. Porque todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, todos aqueles que declaram Jesus como seu Salvador, são convidados a participar da mesa. Não é a todos assim, vem quem quer. Né? Vem quem quer,
churrasco de político, entendeu? Vem quem quer. A ceia é todos, que quem reconhece Jesus como teu Salvador, participa da mesa. Todos são convidados a participar da mesa, mas como não basta só declarar e ter fé, tem que ser uma fé vivida, todos também são convidados a mudar de vida, a de pegar essa fé através do pão e do vinho, que eu creio que Jesus morreu e o seu sangue me purifica de todo pecado, então eu quero que outras pessoas também sejam purificadas, eu quero que outras pessoas sejam abençoadas pelo partir do pão, eu quero que outras pessoas tenham a mesma fé em Cristo Jesus, eu quero que outras pessoas tenham a mesma unidade e comunhão com Deus e com o próximo. Deus nos convida a participar da ceia, mas nos convida a mudar de vida e levar outros a mudar de vida. E por fim eu pergunto, o que nos falta para participarmos dessa mesa? O que nos falta para participarmos dessa mesa? Se Cristo já me convidou, Ele é o Senhor dessa mesa. Quem é o dono dessa mesa aqui? Não sou eu, pastor Leandro, não, viu? Não é essa igreja presbiteriana independente. É o Senhor Jesus. A mesa do Senhor. Ele nos convida a participarmos. Como nós sabemos, pastor? Como que funciona o participar da mesa? Creia no Senhor Jesus. Tu e tua casa. E nós te convidamos a ser batizado, a representar essa fé simbolicamente. E todos aqueles batizados que entregaram a vida ao Senhor Jesus, que confessam o Senhor Jesus como teu único Salvador, todos esses estão convidados a participar da mesa. Porque a mesa é de Cristo. Se você está ligado a Cristo, você faz parte dessa mesa. Essa mesa é do Senhor Jesus. Se você está ligado na Cristo, que é a videira, você tem direito a partir do pão e do cálice. Você é nosso convidado essa noite a participar do cálice. Por uma questão administrativa, daqui a pouco nós vamos dizer, você precisa ser batizado também. Declarar e mostrar para a igreja e falar assim, eu sou servo, e tudo aquilo que o pastor pregou no dia, aquele dia lá atrás, né, no começo do mês de junho, eu quero para a minha vida, eu quero ser lavado, remido, eu quero servir, quero amar como Jesus me amou, eu quero perdoar como Jesus me perdoou, eu quero servir ao meu próximo como o Senhor me serviu, e simbolicamente, lavando os pés dos discípulos, lavou os nossos pés. Você é convidado a viver essa vida com Jesus. Oremos.